Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas, ao quarto bloco do curso Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Eu sou a Ninon Rose Jardim e hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 2, onde a gente está falando sobre a situação do imóvel no plano urbano. Sempre ressaltando que essa aula tem todos os direitos autorais reservados ao curso ITET, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que vocês possam acompanhar melhor, né? Vocês possam visualizar melhor o conteúdo, né? Junto aí da apostila de vocês, tá bom? Esse capítulo 2, ele é um capítulo mais curto, tá? E aí dá tempo da gente fazer até uma pequena revisão no final. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente está dando continuidade ao capítulo 2, a gente está falando sobre a situação do imóvel no plano urbano. E a gente vai falar agora um pouco, dentro da legislação ainda, a gente vai falar um pouco sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Tá? O que é isso? É um conjunto de normas que ordena a divisão do município em zonas, de acordo com suas características, visando organizar, né, a organização das suas funções, do controle da preservação das áreas ambientais e controle do uso da infraestrutura. Tá? Isso é importante, né? Todo município ele tem essa lei, né? Ele tem essa lei, e o ideal, claro, é que todas as construções, antes delas iniciarem, elas consultassem para que você pudesse seguir o que está de acordo com a lei de uso, né? Lei de uso e ocupação do solo. Tá? E aí vai definir várias coisas, afastamento da via principal, número de pavimentos, né, que a edificação pode ser construída. Então, tem várias coisas que essa lei ela vai regulamentar. Por exemplo, ali ao lado do Bosque Rodrigues Alves e do Museu Emílio Gueldi, hoje já a gente sabe que existe prédios altos lá, né? Mas hoje já não pode mais ser construído prédios acima de 4 pavimentos, exatamente por causa da questão ambiental, tá? Então, é isso que essa lei ela vai regulamentar. Vamos entender primeiramente o que é zoneamento. Tá? O zoneamento, ele consiste na organização da cidade e das áreas urbanizáveis em zonas, de acordo com aquela ocupação predominante naquele lugar. Tá? E agora vamos ver o que é essa lei de parcelamento do solo, né? Então, a gente falou sobre a lei de uso e ocupação do solo, tá? E a gente entendeu o que é esse zoneamento, e agora a gente vai falar da lei de parcelamento do solo. O que é isso? É um processo de urbanificação de uma gleba, tá? Mediante sua divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das funções urbanísticas elementares. E aí vamos ver ao que isso se refere. O que é arruamento? Arruamento é a abertura ou prolongamento de vias, tá? Então, o termo arruamento, ele se refere a uma abertura de uma via ou ao prolongamento de uma via. Loteamento. O que é o loteamento? É a divisão da gleba em lotes, tá? Destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, ou prolongamento ou modificação das vias existentes. O que é desmembramento? O que é o desmembramento? É a divisão da gleba em lotes destinados à edificação, com a conservação das vias existentes, tá? Então, essa é a terminologia que a gente vai ver dentro da lei de parcelamento do solo, tá bom? E aí a gente vai ver algumas definições, tá? Para que a gente possa entender um pouco melhor essa terminologia que a gente utiliza dentro
da arquitetura e da construção civil. O que é o acesso? O acesso é a chegada, a entrada, o trânsito, a passagem pelo qual se chega a algum lugar, tá? Então, isso é o acesso. O acesso a determinada rua, acesso a determinada edificação, tá? O que é o acréscimo? É o aumento de uma construção, tanto no sentido horizontal como no sentido vertical. Então, isso, se eu tenho uma residência, se eu tenho uma edificação e eu vou fazer uma reforma, eu vou aumentar aquele ambiente, então eu vou fazer um acréscimo. Se eu vou construir mais um pavimento, se a minha casa é térrea e eu vou fazer um segundo pavimento, isso é um acréscimo. Então, tudo isso precisa ser regulamentado. E aí, eu vou construir um prédio de 10 pavimentos. Então, antes de eu construir, eu preciso saber se naquele local que eu vou construir, eu posso fazer isso. Tá? Então, para isso que serve toda essa legislação, tá? Para que eu possa fazer de forma correta dentro da lei, né? E que isso, claro, não vá futuramente causar dano a ninguém, nem à sociedade, nem ao meio ambiente. Tá? O que é afastamento? Afastamento é a distância entre divisas de terreno, tá? E é o parâmetro externo da edificação. Tá? Então, é o limite da edificação para o terreno do vizinho. O que é o alinhamento? O alinhamento é a linha divisória entre o terreno da propriedade particular e a via pública, tá? E o logradouro público. Tá? Então, afastamento é a distância entre os terrenos. Então, eu tenho o meu terreno, a distância do terreno do vizinho, e alinhamento é a distância, né, é a linha que vai dividir o meu terreno, que é uma propriedade particular, para a via pública, tá? Então, o que acontece muitas vezes? A gente vê algumas edificações que não se obedeceu esse alinhamento, e você vê edificações dentro, né, do espaço público, do espaço que não é particular. Tá? A gente vê muito isso, infelizmente, tá? E o que é área construída? O que é área construída? A área construída é a zona, é a soma das áreas do piso utilizáveis, né? Cobertos do pavimento térreo e dos pisos utilizáveis ou não dos demais pavimentos. Então, a zona construída, ela vai ser a somatória, né, dessas áreas, né? Dessas áreas de piso, né, que são cobertos, tá? Toda a área que é coberta do pavimento térreo, e também as áreas também que não são cobertas, né, também dos demais pavimentos, tá? Então, tudo isso é área construída, tá? Porque dentro da legislação a gente tem um percentual que a gente pode construir naquele lote, de acordo com a localização, com o zoneamento, de acordo aonde ele está localizado. Então, eu tenho que ter uma área de construção, eu tenho que ter um percentual de área verde, né? Então, se toda essa legislação ela fosse cumprida, ela fosse obedecida, nós não teríamos problemas, né? A nossa cidade não seria, nós já moramos num lugar quente, né? Não seria tão quente se a gente fizesse o cumprimento dessa legislação, tá? Porque ela prevê, sim, um percentual de área verde para todas as edificações, tá? Qualquer edificação. Então, isso é fundamental, tá? Outras definições. O que é área livre? A área livre, ela é a superfície que ela não é edificada do lote ou terreno. É área livre, tá? Ou seja, não tem nenhum tipo de edificação ali. O que é área coletiva? É a área existente no interior das quadras, mantida como servidão de uso comum para várias edificações, né? Então, de repente, uma área que fica entre as edificações, que não faz parte da área privada, né? E que é mantida por várias pessoas, né? Que é comum a várias edificações, tá? Área útil é a medida da superfície de uma edificação
excluída as paredes, tá? E os pilares. Então, isso é a área útil da edificação. A área coberta é a superfície de qualquer edificação coberta. Nela estão inclusas as paredes, os pilares, as marquises, os beirais. Então, isso é área coberta, diferente da área útil, tá? A área útil, ela exclui as paredes e os pilares, tá bom? A área coberta, ela vai incluir tudo isso, é tudo que está coberto, incluindo, né, como ele está dizendo aí, as paredes, os pilares, as marquises e os beirais. O que é área parcial? É a soma das áreas construídas de todos os pavimentos de uma edificação, não sendo computado os estacionamentos, as áreas de lazer, o subsolo, a circulação horizontal, desculpa, gente, e a circulação vertical, tá? Isso é a área parcial. Continuando com as nossas definições, nós temos a área total, né, que é a soma de todas as áreas do pavimento de uma edificação. A aclividade, o que é a aclividade? É a inclinação do terreno, considerado de baixo para cima, né? De baixo para cima, desculpa, acho que isso aqui foi um erro de digitação, tá? O que é caixa de rolamento? Né? A caixa de rolamento é a parte do logradouro destinada ao tráfego de veículos. Né? Então, num prédio onde você tem o acesso, né? onde os carros entram, saem, no estacionamento, aquela parte onde você deixa o passageiro, né? Então, essa é a área de rolamento. A calçada é a parte do logradouro destinada ao pedestre, tá? Então, você tem a área destinada à movimentação do tráfego de veículos e você tem a área destinada aos pedestres, tá? Conjunto residencial. O que é um conjunto residencial? Uma ou mais edificações domiciliares, isoladas ou agrupadas, tanto verticalmente como horizontalmente, né, dispondo obrigatoriamente de espaços e de instalações de utilização comum, tá? Então, nós temos aqui na nossa região muitos conjuntos residenciais, né? Tanto conjuntos de casas, né, como conjunto de prédios, né? Então, isso é bem comum. Declividade, tá? É a inclinação do terreno considerando de cima para baixo, tá? Então, aclividade considera de baixo para cima, tá? E declividade, né, considera de cima para baixo, é o contrário, tá bom? Ainda continuando nas nossas definições, a gente vai finalizar com essas definições, esse é o final do capítulo 2. A gente vai falar da divisão. O que é a divisão? É a linha limite de um terreno, tá? A frente é a divisa do lote com o logradouro. O gabarito são as dimensões pré-estabelecidas para a altura das edificações, aquilo que eu falei, né? Então, de acordo com o zoneamento, você vai ter um determinado gabarito, você só vai poder construir até determinada altura, isso é importante. Habitação unifamiliar é a constituída de uma só edificação, habitada por uma só família, e a multifamiliar é constituída de um agrupamento de edificações habitada por várias famílias, né, como os apartamentos, os conjuntos habitacionais. Logradouro público é a parcela do terreno de propriedade pública e de uso comum da população, tá? Os lotes, né? O que é o lote? É a menor parcela ou divisão de uma gleba, tá? Então, uma gleba é um conjunto de lotes, tá? Então, o lote é a menor, né, parcela de uma gleba, tá? Destinada à edificação. Marquise. O que é a marquise? É uma estrutura em balanço destinada exclusivamente à cobertura e proteção dos pedestres, né? Então, você tem a parede aqui, você tem uma estrutura passando a parede em balanço, tá? Isso se chama marquise. Mezanino, a gente já viu, né? É um pavimento que divide parcialmente e verticalmente o compartimento em que estiver situado. A gente já viu isso, né? Que é o mezanino, quando a gente tem um pé direito acima de 4,5 metros, a gente tem condições de fazer um mezanino, onde você vai ter
um piso superior, um piso inferior, e você consegue, daqui do piso superior, né, não existe um fechamento, você consegue visualizar a parte de baixo. Isso é um mezanino, tá? Pavimentação é o revestimento de um logradouro ou dos pisos da edificação, tá? Então, que tipo de pavimentação vai ter, né, a nossa edificação? Os pilotis, o que são os pilotis? São conjunto de pilares não embutidos, né, em paredes, integrantes da edificação, para o fim de proporcionar áreas abertas de livre circulação. Então, normalmente, os estacionamentos eles são compostos de pilotis, né? Então, a gente enxerga todos os pilares e ali é a circulação do ambiente. Não sei se este é o último, não, ainda temos aqui. Tá? Esse é o nosso último slide. A gente vai finalizar aqui com as definições, né? O que é profundidade, né, do terreno, do lote? É a distância entre a testada e a divisão posterior do lote, tá? Então, essa é a profundidade do lote, está mostrando aqui, ó. Isso aqui é a profundidade do lote, tá? O que é terreno? É a extensão de terra edificada ou não. Então, isso aqui tudo é o meu terreno. E a testada é a linha limítrofe entre o terreno e o logradouro, tá? Então, é a testada, tá? Então, essa linha limite aqui. Aqui já é o passeio público, tá? E agora é muito importante para que vocês possam fixar os conhecimentos, né? Que vocês façam os exercícios, tanto os exercícios que nós temos do capítulo 1, como os exercícios do capítulo 2, para que vocês possam fixar o conhecimento que a gente discutiu aqui, tá bom? E aqui a gente finaliza o nosso segundo capítulo, né? E finaliza o nosso módulo 4. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a esclarecer, né, a entender um pouco mais dessa nomenclatura que a gente utiliza na arquitetura e na construção civil, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!